Governo federal anuncia a liberação de 2 bilhões e 900 milhões de reais para as Olimpíadas do Rio. Após assalto da atleta australiana, a comunidade olímpica questiona a segurança na sede dos Jogos. Um caso grave em posto de saúde de São Paulo. Aqui, médicos assumem o plantão depois de serem contratados pelo telefone, sem apresentar qualquer documentação. Fraude no SAMU de Goiás pode ter causado a morte de pacientes. Eduardo Cunha diz que não vai fazer delação premiada porque não cometeu crime. E na reportagem especial, os caçadores das relíquias de ouro mais antigas do mundo. Boa noite. Nós abrimos essa edição com uma denúncia grave de irregularidades na contratação de médicos no Serviço Público de São Paulo. Na Baixada Santista, profissionais são convocados por meio de um aplicativo de celular para dar plantão em um pronto-socorro. O candidato nem precisa provar que é realmente médico. Há indícios de que falsos médicos já tenham atuado no local. A Serra do Mar e 55 quilômetros separam a cidade de Cubatão, na Baixada Santista, e São Paulo. O município tem cerca de 127 mil habitantes e já foi conhecido como o local mais poluído do planeta na década de 80, segundo a ONU. Mas agora o problema na saúde de Cubatão é outro. Sem dinheiro, a cidade decretou estado de calamidade pública no setor. O descaso começa já na contratação dos médicos do pronto-socorro municipal, feita de maneira completamente irregular, segundo esse clínico geral que prestou serviços na unidade. A gente começou então através de um aplicativo de celular que algum amigo porventura indicava a gente para fazer plantão lá, sem nenhum vínculo, sem nenhum contrato. Você fez alguma entrevista de trabalho? Você levou alguma documentação comprovando que você era realmente médico? Não, de forma nenhuma. Dessa maneira, o médico assumiu ao menos 20 plantões na emergência este ano. Não teve nenhuma entrevista de emprego, não foi pedido nenhum documento, nada. Para comprovar a fragilidade na contratação, nosso produtor entrou em contato com Fúvio Giuseppe Sidotti, o homem responsável por coordenar os plantões dos médicos do pronto-socorro. Rapidamente, Fúvio pede que ele entre em contato por telefone. Alô? Oi, Fúvio? Isso. E logo oferece um plantão sem pedir qualquer tipo de documentação, como registro médico ou referência. O que você tem lá na segunda, Fúvio? Tem um porta do doutor disponível lá. Plantão 24 ou 12? Pode ser 20, não, tem segundo doutor 24. Fúvio, quanto que vocês pagam mesmo? O doutor tá 1.000 líquido na porta. O pagamento seria feito por transferência bancária. E é assim, em poucos minutos ao telefone, qualquer um acaba sendo contratado para atender a população de Cubatão. E pode procurar a administração, dá seu nome, falar que você vai assumir o plantão de porta. É importante você chegar às 7 com outro médico para assumir o plantão. Qualquer pessoa basicamente poderia entrar lá e virar um médico. Se fosse um médico, facilmente entraria ali. No dia e horário marcados, nosso produtor, acompanhado por agentes do Ministério Público, foi até o pronto-socorro. Bom dia. Eu sou médico. Aqui, essa segunda porta. Tá ok. Caracterizado como médico, ele anda pelos corredores, onde pacientes aguardam atendimento. Já sabe que horas chega o pessoal da administração? É 8 horas, viu? Nenhum tipo de controle foi feito antes que ele entrasse no consultório. Nenhum questionamento até o momento. As pessoas estão aqui na porta, no corredor, esperando para serem atendidas. Claro que eu não vou chamar ninguém, porque nosso limite ético não permite. Este promotor abriu procedimento investigatório criminal para apurar a fragilidade na contratação. Os livros com os nomes dos profissionais que passaram pelo PS foram apreendidos e estão sendo analisados. Há indícios de que falsos médicos possam ter trabalhado no local. O Ministério Público de São Paulo se deparou com um escárnio. O povo foi tratado como gado. Contrataram um falso médico, uma pessoa que não tinha diploma, que não tinha CRM, e foi contratada via grupo WhatsApp, sem qualquer documentação.
Quem gerencia a contratação de boa parte dos funcionários aqui do pronto-socorro há cerca de 1 ano não é a Prefeitura de Cubatão. A administração municipal terceirizou esse serviço. Uma organização social de saúde chamada OSS Revolução é a responsável legal pela maior parte dos médicos plantonistas daqui. Foi firmado um contrato milionário que não se reflete na qualidade de atendimento à população. No fim do mês passado, com uma câmera escondida, registramos as salas de espera cheias. Está demorando muito para chamar? Muito? Tem quantos médicos? Voltamos semanas depois e encontramos uma situação ainda pior. A espera de horas começava já do lado de fora. Esses povos todos, o médico está lá dentro. E o médico acabou de sair para almoçar. Eu ia até avisar eles agora. Nesta segunda, havia apenas um plantonista no local. O que se via nos corredores eram doentes sem atendimento por mais de 3 horas. Eu vejo isso um caos, né? Um caos público aí, uma má administração e a gente precisando aí. Para esse monte de gente aqui, só um médico. Essa falta de médicos é consequência de um calote financeiro, segundo os profissionais que já passaram por aqui. Isso porque muitos dão plantão e acabam não recebendo o salário. Pelo menos 40 médicos estão entrando na justiça contra a Organização Social de Saúde Revolução para tentar reaver esse dinheiro. Eles tinham um contrato de boca com a empresa e com a UPS de Cubatão que iriam receber entre R$ 1.000 e R$ 1.500 por plantão de 12 horas. Não receberam nada até o presente momento. A população está pagando por algo que não deveria. Os diretores da OSS não quiseram gravar entrevista, mas informaram que não contratam médicos via aplicativo de celular e que checam todos os registros junto ao Conselho Regional de Medicina. Já a Prefeitura de Cubatão disse que vai abrir uma sindicância para apurar a denúncia. Como é que você vê isso? Um total descaso à saúde pública. Total descaso. E olha esse outro caso absurdo. Uma quadrilha foi presa em Goiás, suspeita de fraude no SAMU. Pacientes eram encaminhados diretamente para UTIs de hospitais particulares. Os envolvidos chegavam a piorar o estado de saúde do doente para justificar as internações. 21 pessoas foram presas. Entre elas, 5 médicos, motoristas, enfermeiros, socorristas e o diretor do SAMU de Goiânia, Carlos Henrique Bahia. Eles são acusados de receber propina para encaminhar pacientes com planos de saúde para UTIs de hospitais particulares participantes do esquema. A manobra lotava esses hospitais e limitava o acesso à UTI de doentes do Serviço Público de Saúde, o SUS. Funcionários do SAMU recebiam de R$ 100 a R$ 500 por paciente. Alguns conseguiam até dobrar o salário com as propinas. E médicos chegavam a ganhar R$ 15 mil por vaga de UTI. E os envolvidos chegavam a piorar o estado de saúde do paciente para justificar a internação. O paciente que estava com hipoglicemia não se fazia a glicose e ainda se aplicava algum medicamento para induzi-lo ao coma e assim permitir que esse paciente fosse encaminhado a uma UTI e o servidor recebesse essa propina por esse encaminhamento. A quadrilha escolhia pacientes para transportar em bairros mais nobres de Goiânia porque rendia mais. A promotoria apreendeu material que prova o pagamento das propinas. Um dos médicos já tinha sido preso antes pelo mesmo crime. Mais 3 pessoas que fariam parte da armação ainda podem ser presas. Antes mesmo do início das Olimpíadas, os atletas já sofrem com a violência no Rio de Janeiro. Hoje, a Organização Mundial de Saúde alertou os turistas sobre os riscos de roubos e crimes violentos durante os Jogos. Liz Outeste, medalha de ouro na Paralimpíada de Londres, contou na página da Federação Australiana de Vela como foi abordada por 2 assaltantes, jogada no chão e ameaçada com uma arma. A imprensa australiana destacou que Liesl considera o Rio um lugar perigoso. O Comitê Olímpico Australiano exigiu uma resposta imediata do Brasil e alertou que o incidente foi um aviso para os Jogos. O Brasil vai ter um esquema de segurança com o dobro de agentes utilizados em Londres nas últimas Olimpíadas. Por enquanto, a única resposta foi do prefeito do Rio. Só posso aqui me desculpar com essa atleta em nome da cidade do Rio de Janeiro. As autoridades também vão ter que se desculpar com os velejadores ingleses.
Hoje, um grupo de atletas ficou no meio de um tiroteio em Niterói. Graças a Deus eles conseguiram chegar a tempo, ilesos, mas muito assustados. A Organização Mundial da Saúde também está preocupada com a violência. Além das orientações sobre os cuidados contra o Aedes aegypti durante as Olimpíadas, a OMS recomenda aos turistas não viajar à noite, só andar em táxis oficiais e evitar áreas suspeitas. Dois ladrões invadiram uma loja de pneus em Rolândia, no Paraná, para roubar o cofre. Na saída, eles se atrapalham tentando carregar o objeto. Um dos criminosos cai no chão. Na fuga, eles não conseguem colocar o cofre inteiro dentro do carro e fogem com a porta aberta. A dupla acabou batendo em um poste e largou tudo para trás. Ninguém foi preso. Em João Pessoa, um ciclista foi atropelado por uma moto e, por muito pouco, os dois não foram atingidos por um caminhão que passou na rua minutos depois. A carreta conseguiu parar. Os dois homens tiveram pequenos ferimentos. A morte de uma onça causou grande repercussão nas redes sociais. O animal estaria estressado depois de participar das atividades do revezamento da tocha olímpica em Manaus. Em Manaus, a onça de 8 anos, conhecida como Juma, era mascote do 1º Batalhão de Infantaria de Selva. O animal escapou durante uma transição de jaula e, apesar de ter sido atingido por tranquilizantes, tentou atacar um militar. Juma tinha acabado de participar de uma apresentação do revezamento da tocha olímpica em Manaus. A onça é considerada um dos símbolos da Amazônia, porém, ela é um dos animais mais ameaçados de extinção, principalmente por conta do desmatamento e da caça. Por isso, já existe, inclusive, um plano nacional para a conservação da espécie. Com a morte da Juma, vários questionamentos começaram a ser feitos. Um deles é o uso de animais silvestres em atividades aqui na região. Os animais que não estão acostumados com esse tipo de atividade. Essa onça poderia até ser mansa, estar acostumado com aquelas pessoas, mas a partir do momento que tem um monte de gente lá tirando foto, fazendo barulho, a gente não pode prever qual vai ser o comportamento dela. O caso causou grande repercussão na internet. Não precisava ter matado ela. Não acredito que fosse necessário. Eu acho que eles deveriam utilizar outras técnicas que eles conhecem para conter o animal. Afinal de contas, eles trabalham com esse animal há muito tempo. O Comando Militar da Amazônia lamentou a morte do animal e afirmou que a onça ficou tranquila durante todas as atividades. Foi instaurado um procedimento administrativo para apurar o caso. Estava calmo. Não teve evento, até porque não tinha nem grandes multidões de gente dentro do zoológico. Ela estava no ambiente, ela não foi tirada, ela não circulou com a tocha, ela estava quietinha, ela não estava estressada. O presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, declarou hoje que não vai renunciar. O deputado, suspenso pelo Supremo Tribunal Federal há quase 50 dias, convocou uma entrevista coletiva para se defender das denúncias contra ele. Existia um mistério em torno do que o presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, iria falar na entrevista coletiva que ele convocou em um hotel de Brasília. Contrariando as expectativas, Eduardo Cunha não renunciou à presidência da Câmara. Durante mais de 1h30, ele rebateu as acusações contra ele e voltou a dizer que não mentiu na CPI da Petrobras, ao afirmar que não tinha contas no exterior. Eduardo Cunha disse que o então ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, ofereceu 3 votos do PT a favor dele no Conselho de Ética. Em troca, Cunha não tocaria o processo de impeachment contra a presidente Dilma. Wagner também teria dito que manipulava o presidente do Conselho, José Carlos Araújo. Nos 3 encontros que eu já me referi, além de falar dos votos do Conselho de Ética, o ministro da Casa Civil ofereceu o controle do próprio presidente do Conselho de Ética. Sobre o Conselho de Ética, nem Jacques Wagner, nem ninguém. O meu partido, mudei de partido, todo mundo sabe disso. Quando fui conversar com o partido, uma das condições que coloquei para o meu partido, o PR, é que o Conselho de Ética não tinha partido e que eu não atendia ninguém sobre o Conselho de Ética. Cunha também negou que vai fazer delação premiada em troca de uma pena mais branda para a esposa dele. Eu não tenho que delatar, eu não tenho crime praticado, eu não tenho que delatar.
A defesa de Cunha vai recorrer à Comissão de Constituição e Justiça, alegando que a votação no Conselho não deveria ser nominal e que o relator não poderia ser o deputado Marcos Rogério, pois ele mudou de partido no meio do processo. Cunha afirmou que está sendo ameaçado de morte e que não quer ser lembrado nem como herói, nem como bandido. Eu não sou nem herói, nem vilão no processo impeachment. Apenas cumpri com o meu papel de presidente. Mas eu tenho a consciência tranquila de que livrar o Brasil da Dilma e do PT será uma marca que, sem dúvida nenhuma, terei a honra de carregar. Jacques Wagner disse em nota que, mais uma vez, Eduardo Cunha mente para se fazer de vítima. Segundo ele, houve encontros para tratar da relação do Executivo com o Legislativo e da pauta de votações, mas foi taxativo em afirmar que nunca houve oferecimento de apoio do PT a Cunha. O deputado Jair Bolsonaro se tornou réu em 2 ações no Supremo Tribunal Federal por injúria e suposta prática de apologia ao crime. As ações são resultado de uma discussão que o deputado teve há mais de um ano, quando disse que a deputada Maria do Rosário não merecia ser estuprada por considerá-la feia. Hoje, ao comentar a decisão do Supremo, Bolsonaro falou que não agrediu fisicamente a deputada e reafirmou suas declarações. O governo federal publicou hoje a medida provisória que libera ajuda de quase 3 bilhões de reais ao Rio de Janeiro. Esse dinheiro vai ajudar na conclusão de obras da Olimpíada. A fórmula bolada pelo Ministério da Fazenda para dar um alívio aos cofres dos estados já é considerada pelo Planalto como um trunfo na hora de obter apoio político das bancadas estaduais no Congresso para a votação da pauta econômica. O acordo turbinou o prestígio do ministro da Fazenda. Queria cumprimentar o ministro Henrique Meirelles pela celeridade que deu a uma solução para esse problema que já se arrastava por muito tempo e instabilizava os estados. Mas nem todos saíram plenamente satisfeitos. Geraldo Alckmin deixou claro que este foi apenas o acordo possível e que o estado de São Paulo, principal devedor, terá nos primeiros 6 meses apenas um desconto de 30% e não uma carência, um desconto de 100% como os demais estados. Mas a prioridade do momento é o Rio de Janeiro, o 3º maior devedor, que decretou o estado de calamidade pública na semana passada por causa da crise financeira. O Palácio do Planalto garante que houve consenso entre os governadores para que o Rio de Janeiro receba tratamento especial por causa das Olimpíadas. Hoje mesmo, uma edição extra do Diário Oficial publicou uma autorização para a liberação imediata de recursos para o estado. Por meio de medida provisória, a União fica obrigada a prestar apoio financeiro ao Rio por meio de uma parcela única de 2 bilhões e 900 milhões de reais para auxiliar nas despesas de segurança pública do estado com os Jogos Olímpicos. Houve de parte de todos os estados do Brasil um espírito de solidariedade com as Olimpíadas, que o Rio de Janeiro é a sede das Olimpíadas, portanto, com as Olimpíadas, vale dizer com o Rio de Janeiro, para que o governo estudasse como equacionar a dificuldade financeira deste momento. A primeira pesquisa Ibope sobre a corrida eleitoral à Prefeitura de São Paulo mostra Celso Russomano, do PRB, na frente das intenções de voto. Vamos aos números. No cenário em que o Ibope levou em conta 6 pré-candidatos, Celso Russomano aparece com 34% da preferência do eleitor. Em segundo lugar está Marta Suplicy, do PMDB, com 13%. Depois vem Luiz Erundina, do PSOL, com 9%. O atual prefeito Fernando Haddad, do PT, e João Dória, do PSDB, têm 8% cada um. André Matarazzo, do PSD, vem na sequência com 6% das intenções de voto. Os votos em branco e nulos somam 20%. Não sabem ou não responderam 2% dos eleitores. Foram entrevistados 602 eleitores entre os dias 16 e 19 de junho. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi encomendada pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo. Veja a seguir, na China, funcionários de um banco apanham por causa do baixo desempenho no trabalho. E ainda hoje, na série especial, os caçadores de fortuna que roubam as relíquias em ouro mais antigas do mundo.
Na China, funcionários de um banco foram agredidos durante um treinamento por causa do mau desempenho. A imagem da agressão foi parar na internet e causou indignação. O consultor de uma empresa contratada para treinar a equipe do Banco Comercial Rural da cidade de Shanji pergunta por que eles tiveram um desempenho ruim. Os trabalhadores se explicam, mas ainda assim são agredidos com pedaços de madeira. 8 funcionários em fila, diante de mais de 200 pessoas. A ação se repete por 4 vezes. A imagem gerou revolta e logo refletiu no alto escalão da instituição financeira. A gerência da filial do banco foi suspensa e o caso será investigado. Jiang Yang se desculpou pela atitude e reconheceu que precisa rever seus métodos de ensino. Uma reunião do Comitê Olímpico Internacional abriu uma brecha para que atletas russos e quenianos que estiverem limpos de doping possam competir nas Olimpíadas do Rio. O anúncio foi feito por Thomas Bach, presidente do COI. Os atletas vão ser submetidos a exames nas federações internacionais. Mas no atletismo, casos como o da bicampeã olímpica Helena Zimbayeva ainda precisarão de uma liberação específica para competir nos Jogos do Rio. Hoje, a atleta russa do salto com vara fez 4,90 metros, a melhor marca do mundo no ano. O revezamento da tocha olímpica Rio 2016 hoje desembarcou no Acre. Num trajeto de aproximadamente 24 quilômetros, a chama olímpica foi carregada por mais de 100 condutores, entre atletas e personalidades. Percorreu as principais vias da capital, Rio Branco. Amanhã, o símbolo olímpico chega à cidade de Porto Velho, em Rondônia, onde se despede da região norte do país. Record, emissora oficial dos Jogos Olímpicos, Rio 2016. Você vai ver a seguir, a Polícia do Rio já sabe quem planejou o resgate do traficante no Hospital Souza Aguiar. E também na série especial, uma riqueza enterrada no subsolo atrai os caçadores de fortunas em busca das relíquias em ouro mais antigas do mundo.